voltar às nossas aulas de Direito Constitucional. Vamos falar agora a respeito do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Veja o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Estamos falando de algo importante. O inciso 12, você tem que tomar muito cuidado. A principal fonte do direito é a lei, o ordenamento jurídico. Mas o direito possui como fontes supletivas a jurisprudência e a doutrina. A gente não pode fazer uma interpretação literal do texto constitucional. É importante, quando estiverem fazendo o concurso, tentar fazer por eliminação, pois algumas bancas pedem o texto seco da lei, mas outras vão um pouco mais além, exigindo do candidato uma leitura da Constituição não meramente literal, mas buscando outras fontes do direito. O que a gente precisa observar no inciso 12 é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A regra é a inviolabilidade da correspondência, das comunicações telegráficas, da comunicação de dados e da comunicação telefônica. Estamos falando da regra. Só que muitas vezes o concurso quer saber qual é a exceção, ou quais são as exceções à regra. Vejam a parte final do inciso 12. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Se vocês olharem essa passagem de uma forma literal, vocês vão interpretar o no último caso como sendo uma questão referente somente a comunicações telefônicas. Por isso que eu falei que é importante fazer as questões por eliminação. Se a banca for literal, vocês vão responder de uma forma literal. Vocês, nesse caso, responderiam que as outras formas de inviolabilidade são absolutas, e somente o último caso, que é a inviolabilidade das comunicações telefônicas, seria a única passível de violação. E ainda assim, só por ordem judicial. Tendo em vista a doutrina do direito constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, hoje esse tipo de questão poderia ser anulada. Mas se aparecer desse jeito, responda como a banca pedir. E lembrando que o inciso 12 deixa bem claro que a exceção de inviolabilidade tem que respeitar a legalidade. Só pode ser feito por ordem judicial e ainda só para investigação criminal ou instrução processual penal. Mas lembre-se que a interpretação correta do direito constitucional que deve ser observado é que nenhum direito é absoluto, é incondicionado. Se a gente olhar o inciso 12, ele não faz referência somente às comunicações telefônicas, mas na verdade a todas as outras formas de comunicação. E esse no último caso, de acordo com a doutrina, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, se não tivesse nenhuma outra forma de investigar, não havendo qualquer outra maneira para a produção de provas na instrução processual penal, o Poder Judiciário, de acordo com o que está previsto na lei, pode sim determinar a violação da correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados e não somente da comunicação telefônica. Quando vocês se depararem com o inciso 12, façam uma leitura correta de acordo com a jurisprudência e de acordo com a doutrina, que são fontes supletivas do direito. Lembrando, as liberdades individuais não são absolutas e, portanto, a proteção aos demais sigilos não pode ser tão plena e absoluta, que acabe protegendo a prática de atividades ilícitas. Mas vamos ver o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vocês têm que observar qual é a regra. E a regra é uma liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional. É uma liberdade para o exercício do trabalho. Em regra, qualquer pessoa pode desenvolver qualquer trabalho no Brasil. Qualquer pessoa pode desenvolver a sua atividade profissional no Brasil. Mas lembre-se, nenhum direito fundamental é absoluto, é incondicionado.
Então, determinadas profissões devem ter uma regulamentação e exigem a necessidade que o profissional que vai exercer aquela função esteja devidamente qualificado, legalmente qualificado para exercer a função, que em regra é livre. Um exemplo é o médico. Se você fizer uma interpretação literal absoluta do inciso 13, qualquer pessoa poderia ser um médico, qualquer pessoa poderia exercer a medicina. Só que a lei não possibilita esse tipo de interpretação. A Constituição coloca uma regra a ser observada. Coloca que o direito a ser exercido por qualquer pessoa, por qualquer trabalhador, é o livre exercício, mas esse direito não é absoluto e não é incondicionado. O indivíduo não pode, só porque quer, sair por aí receitando remédio, fazendo operação. A lei que regula a profissão do médico, a lei que regulamenta o exercício da medicina, ela condiciona o exercício da medicina a determinados requisitos. Você tem que ser formado em medicina, fazer residência e tudo mais que essa atividade vai necessitar para que o indivíduo possa exercer. Percebam que existe esse condicionante. Eu não posso simplesmente interpretar o inciso 13 como sendo uma liberdade absoluta. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa é a regra, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se a lei para determinadas profissões estabelece condições, qualificações profissionais, eu tenho que atender a essas qualificações profissionais. Cuidado, atenção para o artigo 5º, inciso 13. Mas vamos ver o inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Em regra geral, existe um direito assegurado a todos de acesso à informação, ainda mais se a informação for pública, se tiver interesse público. Temos também a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é uma conquista da sociedade brasileira. Ela vai dar mais transparência às informações que circulam no âmbito da administração pública. Isso facilita a fiscalização, o acesso ao conhecimento de como se dá a administração pública, como as coisas públicas estão sendo administradas e como ela efetivamente deve ser tratada. A Constituição nos traz vários princípios, como a da legalidade, e esse inciso nos traz um exemplo de outro princípio, que é o princípio da publicidade. Esse direito de acesso à informação, ele já está consagrado no texto constitucional. Agora ele ficou ainda mais regulamentado ainda. Temos instrumentos para exigir cada vez mais que o poder público seja transparente. Transparência é o sinônimo de controle. Com essa lei, agora podemos acessar as informações e ver se a administração pública está agindo de acordo com os princípios que regem a administração pública. Temos também o sigilo da fonte, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Mas veja, o sigilo da fonte é resguardado apenas quando estritamente necessário ao exercício profissional, a fim de que seja garantida a ampla e total divulgação dos fatos e notícias. É importantíssimo no Estado Democrático de Direito essa garantia. Se existe um direito de acesso à informação, os meios de comunicação precisam ter a proteção necessária para informar a sociedade. Não é algo que prejudica o Estado Democrático de Direito, não é algo que prejudica a população. Pelo contrário, é algo que cria uma possibilidade para um órgão de comunicação se informar de forma imparcial, de acordo com o interesse da sociedade. A garantia do sigilo da fonte é algo valioso para o exercício da liberdade de imprensa e também para o nosso direito de acessar a informação. Lembrando que o sigilo da fonte, a pessoa que divulga a informação, como já vimos, não pode ser anônima. No artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, diz que para toda e qualquer manifestação de pensamento verbal ou escrita é imprescindível a identificação. A fonte pode até ser sigilosa e ser mantida no anonimato, mas aquele que divulga a informação deve ser devidamente identificado e responsabilizar-se por ela. Na nossa próxima aula, vamos começar a falar do inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Até mais.